Boa noite a todos. Então, como eu falei, nós queremos, de fato, divulgar o conhecimento, divulgar a Torá. A Torá foi comparada como a água, então a gente tem que devolver tudo que a gente aprende, né, quando estamos em Jerusalém, Miracodas, com os grandes Chachamim. Então, a gente devolve esse conhecimento entregando a todos, né? Ele não é para ficar dentro de mim, não é para ficar dentro da minha biblioteca, e sim passar para vocês. Uma vez que vocês recebem, também não é para ficar só com vocês. Então, vocês precisam repassar. O grande compromisso que nós temos é realmente com a difusão da Torá. Muito bem. Então, agora, uma vez feito essas considerações, né, vamos direto para a aula. A aula de hoje ela vai ser sobre de Moshe a terra de Israel. Então, quem se lembra, né, como terminamos a aula passada? A aula passada terminamos quando falamos o seguinte: falamos do Rabino Soloveitchik, e aí falamos de Yosef e os irmãos. E a Torá escreve: os irmãos viram a Yosef de longe, tramaram em matá-lo. E lá está escrito: e passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Essa rivalidade, essa raiva, essa ideia de matar irmão precisa ser compreendida. E o Rabino Soloveitchik, o que aconteceu com a família escolhida, que era o título do módulo 2. E aí, ele brilhantemente disse: quando um irmão se afasta do outro, perde o carinho, a compreensão e o respeito. Os sonhos de Yosef eram a busca de novos desafios. E o destino fez isso. Uma nova civilização. Afinal de contas, ele estava agora no Egito. E lá você pode ser muito mais do que um pastor de ovelhas. Você pode ser um administrador público. Você pode ser um engenheiro das grandes construções do Antigo Egito. Os irmãos defendiam, e aí a briga, que o futuro é a extensão do presente. E Yosef defendia que a extensão é apenas dos valores. Então, se não dava para trabalhar na terra de Canaã, não dava para trabalhar como administrador público, não dava para trabalhar como engenheiro, e no Egito dá? E o que isso tem a ver com os valores judaicos? Não entra em choque. Mas, incrível que pareça, os irmãos achavam que a forma que se vivia tem que se manter no futuro. Não, a forma que se vive, ela pode ir moldando com as características do momento em que você vive. Foi assim que terminamos, até que um entendeu o outro e os irmãos fizeram as pazes. Nesse sentido, nós apresentamos no módulo 2 a linha do tempo, que ia desde o nascimento de Abraão até Jacó e os seus filhos descendo ao Egito. Do ano 1948 ao ano 2238 no calendário judaico. Do ano 1812, antes da Era Comum, até o ano 1522, antes da Era Comum. E interessante que, se no módulo 1 nós levamos na primeira linha do tempo 2000 anos de história, aqui, com a família escolhida, nós vamos levar apenas 300 anos de história, mais precisamente, 290 anos de história. Quando você tem história de família, você tem muito mais coisa em menos tempo. E agora, o módulo de hoje é diferente. O módulo de hoje é de Moshe a terra de Israel, e aí o título é o povo escolhido. Então, a gente começou com um indivíduo,
a busca da pessoa, a busca do indivíduo, depois a busca da família, a família escolhida, e agora nós estamos falando do povo escolhido. E aqui também temos uma linha do tempo, que, aliás, o objetivo também do curso é publicar essa linha do tempo para a gente organizar de vez a história e os grandes capítulos e os grandes personagens. Então, vamos lá. Nós terminamos na semana passada aí, né? Jacó e seus filhos descem o Egito. Aí depois nós vamos entrar no que chamamos Galut Mitzrayim, Sheivud, a escravidão do Egito, no ano 2332. Reparem que não é imediatamente quando Jacó desce ao Egito que começa a Galut, o que nós chamamos de escravidão, o Sheivud. Depois, nós saímos do Egito no ano 2448, e aí nós temos Yetziat Mitzrayim, um marco na nossa identidade, um marco. Mas aí o marco agora, que vai fazer parte da nossa identidade, já não é para o indivíduo, já não é para a família, é para toda uma nação. E se a gente continuar, nós temos Shavuot, os 10 mandamentos, no ano 2448, no mesmo ano. A diferença era de 7 semanas. A diferença de Pesach até Shavuot, 49 dias, são os dias de Sefirat HaOmer, que também nós conhecemos. Dois marcos na identidade de um povo num espaço de tempo tão curto. Se no módulo 1 demoro 2.000 anos para encontrar alguma coisa, e se no módulo 2 eu levo 300 anos para falar de uma família, eu, em 7 semanas, eu vou revolucionar uma nação inteira. Inteira. E aí é muita intensidade. Por quê? Porque agora eu falo com uma nação. As ocorrências agora é para todos, independentemente do grau de intelectualidade dele, a situação socioeconômica, qual é o gênero dele, homem, mulher, jovem, senhor de idade, todos precisam ser levados a esta identidade nacional. Ora, então, nós estamos, na verdade, vendo quanta intensidade tem em relação às ocorrências, aos fatos bíblicos, neste módulo. Depois, um ano depois, nós temos a construção do Mishkan. Depois nós temos o livro Bamidbar, que são as histórias principais do Humash Bamidbar. Isso já é um passo. Esses fatos vão ocorrer um ano depois. Mais ainda, nós vamos ficar 40 anos no deserto e, nesses 40 anos do deserto, nós estamos vendo que Yoshua entra na terra de Israel. Yoshua tem, nesse momento, uma grande missão que é, praticamente, fechar o sonho de um povo. Agora, 40 anos de deserto, onde as principais ocorrências não foram espalhadas nos 40 anos. E aí a gente ia saber, nessa linha do tempo, nós vamos ainda acrescentar a conquista de Israel e a divisão, né, do território de Israel entre as 12 tribos no ano 2502. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho, como nas linhas anteriores, os fatos bíblicos escritos em preto, a data do calendário gregoriano, a data do calendário gregoriano em azul. Nós temos
o calendário judaico em amarelo. O que tem aí na minha frente? Na minha frente eu tenho a aula de hoje, o módulo 3, a descida do Jacó e os seus filhos ao Egito, Yoshua conquista a terra de Israel no ano 2502. Eu tenho eventos marcantes como Pessah, Shavuot e a construção do Mishkan e a entrada de Israel. Se vocês olharem, né, nós temos exatamente eventos importantíssimos praticamente em um ano, né? E nós temos o evento da entrada de Israel no último ano, praticamente, dos 40. Isso vai levar a gente a chegar a algumas conclusões. Por exemplo, se vocês olharem os anos aqui, vocês vão ver que o povo de Israel ficou 210 anos no Egito. Se a gente contar de 2238 até a saída, fica 210 anos, a 2448. Mas, desses 210 anos, 94 anos ficaram morando lá. A escravidão do Egito, na verdade, durou 116 anos. Não é pouco, não. Tá? São 2 gerações a 3 gerações escravos. E os episódios do livro Vaikra, Bamidbar, quase tudo ocorreu aqui, ó, no ano 2449. Ou seja, do ano 2449 ao ano 2488, não aconteceu nada, na verdade. Né? Parece que, quando a gente lê a Torá, foi acontecendo em cada ano dos 40, mas não. Na verdade, tudo foi concentrado ali com muita intensidade. É isso que eu quero dizer a vocês. Havia uma intensidade muito forte. E aí? Por que ele não escalonou? Né? Vocês vão me perguntar. Por que a Torá não escalona os eventos? Mas, na verdade, né, os demais 38 anos é apenas viagem de aprendizado repetitivo. Quer dizer, não dá para ficar fazendo coisa nova a cada ano. Né? Não é uma expectativa de ter uma novidade o tempo todo, não. Acabou. O pacote da identidade já foi dado. O pacote dos grandes eventos já foi. Agora vamos repetir, vamos estudar e vamos andar. Claro, nós vamos andar para onde? Nós vamos ser uma nação não no deserto. Nós vamos ser uma nação não espalhados. Nós vamos formar uma nação num território. Então, quando a gente vai para lá, a gente precisa ir treinado. Né? Não dá para ir desorganizado. Então, por isso, com muita inteligência, a Torá nos ensina o momento da intensidade, o momento da repetição e o grande finale. E assim é a vida da pessoa, na verdade. Nós temos momentos do input, da gente se construir como pessoa, depois as coisas vão na rotina, vão se repetindo. Grandes eventos a cada dia, a cada semana, esperando algo espetacular. Não. E aí a coisa vai, e aí depois temos as grandes metas que cada família traça, cada povo traçou. Então, isso é importante registrar aqui. Então, vamos lá. Aí, claro, né, vocês já me conhecem, não vou ficar só na linha do tempo, né, não vou ficar apenas falando de fatos históricos, mas sem os fatos históricos não se constrói o pensamento. Então, o que acontece? Eu vou trazer aqui o Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, que disse sobre a descida do Jacó, de Jacó e seus filhos ao Egito, que no total era a família escolhida, 70 pessoas no total, ele refletiu sobre o judaísmo diaspórico, para onde vai. E ele escreveu o seguinte: e viveu Jacó no Egito 17 anos. A descida de Jacó, diz o rabino, representa a atual diáspora e o quarto animal da profecia de Daniel. Eu não queria entrar aqui, mas eu traduzi o comentário do Ramban. Não vou entrar na profecia do Daniel, que é um capítulo por si só, mas
o profeta Daniel fala do retorno do povo judeu e Ramban absorve isso dizendo a descida de Jacó representa a Galut de Roma. Galut de Roma é a última de todas as Galuyot, ou seja, a diáspora que nós estamos inseridos. Porque depois de Roma ter destruído o segundo Beit HaMikdash, nós estamos buscando o retorno não só de Israel, não só de volta ao território, mas de volta, na verdade, da unidade religiosa. Nós perdemos a unidade religiosa. E se vocês me perguntarem, temos unidade política? Relativamente, não completamente. Relativamente, sim. Voltamos a ter um governo independente, uma política judaica, mas ainda com muitas pressões. Né? Não podemos nem ainda afirmar com tranquilidade algo óbvio, que Jerusalém é judaica. Quer dizer, nós ainda temos que disputar com a Unesco e com a ONU se Jerusalém é judaica ou não é judaica, imagine. Mas então, temos uma unidade política, temos muitos partidos, muitas discussões, não temos ainda. Temos uma unidade religiosa? Tampouco. Muitos, o que nós chamamos agora, eu escuto muito nos dias de hoje, linhas religiosas, né? Tem muitas linhas religiosas. Então, a gente espera o retorno, né, do Beit HaMikdash, a gente espera o Mashiach, para trazer várias coisas boas ao mundo inteiro, mas também essa unidade religiosa, essa unidade política. E o motivo que a gente acaba ficando na Galut é aquele motivo do passado, é o motivo do presente. A discórdia de José e seus irmãos. José e seus irmãos é um conceito. Pode ser eu com vocês, vocês comigo, vocês entre vocês, ou nós que estamos aqui com outros que não estão. A discórdia entre judeus, ela leva não só a ida ao Egito, mas a permanência nele. Egito, esse conceito diaspórico. Então, nós ficamos na diáspora, nós ficamos na Galut por causa da discórdia. E Jacó, que desceu pensando que era só em função da fome, ele acabou ficando mais tempo. E o Ramban, com a maestria literária, ele diz assim, olha, ele não sabia do que se passava, na verdade, com os irmãos, e ali ele começou a entender, e ele entendeu muito bem que tudo que estava sendo feito lá era por causa da discórdia de José e de seus irmãos, a ponto que, quando ele estava no leito e profetizaria a vinda do Mashiach, ele esqueceu naquele momento e entendeu. Por que ele esqueceu o conteúdo da vida do Mashiach? Porque não era momento ainda para o Mashiach vir e, portanto, ele entendeu que havia discórdia, ele estava preocupado e aí surgiu o comentário do Ramban. Mas, seguindo, um marco, na minha opinião, esse é o conceito da diáspora, precisa ficar claro, ele é um conceito que está aí na nossa agenda hoje, nós não podemos manter discórdia, temos que eliminar a discórdia. Quando a gente vê discursos ou incitações, fala de ódio contra os irmãos, corta. Nós vamos ficar na galuta, sim. Tem que mudar o discurso. Nós temos que saber que somos irmãos. Podemos divergir em opiniões. José queria ser um administrador público. Qual é o problema? Ele não quer mais ser pastor de ovelha. Precisa ter a lojinha e ser comerciante. Eu quero ser médico. Eu quero ser engenheiro. Qual o problema? Não, tem que só ficar na yeshiva. Mas eu quero estudar a Torá e quero fazer farmácia. Eu quero ser um farmacêutico, eu quero ser um físico, eu quero ser um biólogo. Essa discussão tem que ficar a nível do conteúdo da discussão, discutir o conteúdo e não as pessoas. E parece que lá discutiu-se pessoas, odiou
o outro e ali permaneceu. Toda vez que a gente vai ver o Talmud falando do exílio e da destruição do Bet HaMikdash, nós que estamos nos aproximando ao Tisha B'Av, nós vamos falar de Sinat Achim, Milchemet Achim, a gente vai falar de guerra dos irmãos, da discórdia e da raiva, de ódio livre, né? Isso é um conceito. O segundo conceito é a entrega da Torá. Isso aqui é impactante na identidade do judeu. Primeiro, porque quem escreveu a Torá? É preciso dizer a autoria do livro. E aí, quando o Ramban coloca alguns postulados, ele diz o seguinte: olha, Moshe escreveu toda a Torá. Tá? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, os 5 livros, mas de acordo com a fala de Deus. Deus falava o conteúdo. O conteúdo não é de Moshe. A escrita é. Moshe não criou o judaísmo. Moshe Rabbeinu não trouxe o judaísmo. Quem trouxe o judaísmo foi Deus para o mundo. É um pensamento revelado. Ele foi revelado a Moshe. O que você pode dizer que Moshe trouxe fisicamente a Torá, mas o conteúdo, Deus desceu ela até nós. Isso é 1. 2, ele escreveu a Torá no Monte Sinai. 3, está lá no texto, claro, Shemot, capítulo 24, sobe a mim ao monte e fica ali. Tudo bem. E dar-te-ei as tábuas de pedra. Então ele vai dar uma coisa, número 1. Depois ele vai dar a Torá. Ué, se vai dar a Torá, o que é as tábuas de pedra? E a mitzvah? Bom, se já está dando a Torá, o que você quer dizer com mitzvah? Que escrevi para os ensinar. E diz o Ramban, tábuas de pedra são os 10 mandamentos. De fato, vem 2 tábuas com 10 mandamentos. A Torá é o relato, as histórias, desde Bereshit até o fim de Devarim. É a Torá como nós conhecemos. O objetivo do relato, qual é? Fortalecimento da emuná. Crença, fé, é aquele indivíduo que estamos buscando para ir ao encontro de Deus, Abraham, lembrem? Depois, a família, que Abraão conseguiu, né, pelo menos deixar Isaac, e Isaac pelo menos deixou Jacó, e Jacó conseguiu fazer que todos fossem juntos para o mesmo caminho, e esse é Bnei Israel. Aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, e a raiva do Yosef e os irmãos com Yosef? Isso aí é a grandeza do nosso livro. Isso aí é a grandeza do nosso pensamento. Não escondemos nada. Tudo é Emet. Torá Emet, Moshe Emet, Torató Emet. Essas coisas podem acontecer nas grandes famílias. E nós temos que abrir o olho. Isso pode acontecer na nossa comunidade. Isso pode acontecer na nossa casa. Ódio, discórdia, brigas e não sei para onde vai parar. Então, faz parte, todos estamos indo para o mesmo caminho, mas pode acontecer ali alguma desavença complicada. Aqui, agora, na Torá, essas histórias todas serão contadas. Não vai se poupar nada, vamos escrever tudo. E a mitzvah, o que é? Lei. Gente, eu gostaria muito de estar aqui falando só sobre historinha, ou sobre moral, ou sobre ética, mas judaísmo é lei. Existe a parte normativa do judaísmo. O que pode e o que não pode. O certo e o errado. Não, o judaísmo não pode ficar só em parábolas. O judaísmo não pode ficar só em historinha, porque não foi isso que Moshe recebeu de Deus. E se não é isso que ele recebeu, eu também não posso entregar as coisas pela metade. Vocês sabem que na nossa sinagoga, diariamente, algumas das pessoas que estão aqui assistindo com vocês, estuda comigo diariamente leis no Shulchan Aruch. Diariamente. Por quê? Porque é isso também. É parte integrante, inseparável do judaísmo. O que pode e o que não pode. As histórias e as suas
os seus ensinamentos morais e os 10 mandamentos. Seguindo. Impactante. Não só o conteúdo, não só os dados, mas é a afirmação que a Torá é divina. Portanto, nós não podemos mudar. A gente não pode mudar o conteúdo judaico. Nós não temos direito de fazer essa intervenção, porque a Torá é divina. E aí darei alguns exemplos desse impacto que teve em nossa identidade. Primeiro, e disse o Eterno a Moshe, vai se aproximar os dias e vai morrer, Moshe. Aí saiba você que no futuro se levantará este povo e errará atrás de deuses estantes da terra, na qual está entrando lá no meio deles, quando entraram na terra de Israel. Eles nem entraram ainda. E Deus já está avisando que isso vai acontecer. Certamente, por não estar, meu Deus, no meio de mim, me alcançaram estes males. Ou seja, eles já sabiam, pela Torá, Moshe Rabbeinu já sabia que o quê? Que eles iriam um dia se afastar do judaísmo e que, consequentemente, adversidades viriam. Ora, só Deus pode escrever isso. Isso é uma profecia. Moshe Rabbeinu não poderia escrever uma coisa dessa. Primeiro ele vai falar o que vai acontecer quando ele morrer. Como ele vai poder falar? Como ele pode afirmar isso? Portanto, Moshe Rabbeinu não tinha condição, senão Deus, e ele pode ser o portador, porque é ele que escreve, é ele que vai trazer fisicamente a Torá, e ele é o professor, né? Ele traz, mas a autoria é divina, porque nenhum homem pode escrever isso. Mais do que isso, veja este conteúdo no livro Bamidbar, capítulo 5. E dará de beber à mulher águas de Sotá, que trazem consigo a maldição e entrarão nela essas águas. E será que se for impura e tiver cometido falsidade com seu marido, se inchará seu ventre? E aí ela falecerá. Porém, se for pura, não vai sofrer nada. E vai ter bons partos. Gente, esse conteúdo da água de Sotá, depois pesquisem à vontade. Como é que um homem pode escrever algo disso? Esse tema da água de Sotá mereceu capítulos no Talmud, na exegese, nos comentaristas, mas um homem pode escrever algo disso? Algo completamente sobrenatural, algo que não faz sentido racional nenhum. Então, isto era uma prova de que este conteúdo que estava chegando era um conteúdo diferente. Lá era algo que Moshe Rabbeinu era incapaz de falar. Como que eu vou saber? Se ele está falando que as águas de Sotá vai fazer isso, então vai fazer. Mais ainda, no livro Shemot, capítulo 34, imagina, no Shemot ainda, hein? Saindo do Egito, recebemos o seguinte preceito: 3 vezes ao ano, que é Shalosh Regalim, aparecerá todo homem de Israel diante do Senhor. Muito bem, mitzvah aliá la regel, ir para Jerusalém. E lá, eu farei aumentar os limites territoriais do seu país e não cobiçará homem algum a tua terra, ao subires para aparecer diante do Eterno 3 vezes ao ano. Ou seja, sabe o que isso significa? Que todos os homens de Haifa, Kriyat Shimoná, Tibérias, Sefat, Metula, Afula, toda a parte norte, todo mundo vai para Jerusalém, os homens. Eles vão lá para fazer Shalosh Regalim. As mulheres ficam lá. Agora, o Hezbollah ficou sabendo que os homens foram Shalosh Regalim para Jerusalém, agora a fronteira está desguarnecida. Vamos avançar. Diz a Kadosh Baruch Hu, fica tranquilo. Ninguém vai cobiçar um homem sequer a terra de Israel ao subires e aparecer diante do Eterno. Moshe Rabbeinu pode escrever algo assim? Um ser humano pode escrever essa garantia? Não vai acontecer, estou afirmando. Para isso aí, somente o bom Deus faz isso. Esse texto, esse conteúdo totalmente divino. Esse também, no livro Vaikra, 6 anos semearás o campo,
e 6 anos vai podar a vinha, mas no 7º, descanso total. Não pode trabalhar, não pode plantar, não pode arar. Aí você vai dizer, mas como a gente vai fazer? Ué, a gente está aprendendo que ara, planta, colhe e come. Eu vou ficar um ano inteiro sem fazer nada disso? Dahilak, o que eu vou comer? O que comeremos no 7º ano? Não vamos semear. Diz o conteúdo da Torá, e eu te mandarei a minha benção para vós no 6º ano, produzirá bastante produto para os 3 anos, quer dizer, 6º, 7º e 8º. Aí vocês vão falar, Moshe Rabbeinu pode garantir uma coisa dessa? Está completamente fora do alcance de Moshe Rabbeinu prometer qualquer coisa dessa. Esse conteúdo mexeu com o povo inteiro. Gente, isso não é a história né? Não é fábula. Isso não é um conto. Isso é uma lei. Isso é uma Torá. E isso, quando desce até nós, foi impactante. Por isso que a entrega da Torá foi algo sobrenatural, com um impacto intelectual, emocional e espiritual forte, e com um conteúdo desse calibre. Mas hoje eu tenho que trazer o Abravanel, porque o Abravanel diz o seguinte: a minha inteligência, a razão vai ser utilizada para compreender esta revelação de Deus. O mundo e a vida podem ser entendidos racionalmente através da própria revelação. O sentido da criação, que a gente começou no módulo 1, o propósito da criação, a maior doação, o maior amor que você pode fornecer, você, digo Deus, que Deus pode fornecer, é a Ele mesmo. E agora o ser humano não consegue chegar até Ele, não consegue chegar até Ele. Abraham começou, as famílias se formaram. Índice de êxito de Abraham, 50%. Índice de êxito de Isaac, 50%. Jacó melhorou, mas aí a briga levou eles para lá. O que está se percebendo? A necessidade de uma revelação. Eu preciso mostrar o caminho. Eles não vão chegar até mim. Eles não vão chegar na verdadeira doação, na verdadeira felicidade, na verdadeira alegria. Eu preciso revelar como é que se faz isso, mas agora eu não revelo para uma pessoa, eu não revelo para 2, eu não revelo para uma família, eu revelo para toda uma nação. Faz sentido, sim. Quem acompanha comigo, que está acompanhando comigo, a linha do tempo do módulo 1, a linha do tempo do módulo 2, a linha do tempo agora do módulo 3, está entendendo agora um pouquinho melhor a identidade judaica. E diz Abravanel, não existe sabedoria mais elevada e profunda que a Bíblia, mas é óbvio. Sabe por quê? Sabe por que ela é a fonte de todos os conhecimentos? Porque a autoria dela é divina. É por isso que a Torá está lá naquele armário especial que é Aron HaKodesh. É por isso que a gente fica de pé para este livro. É por isso que a gente manda beijos. É por isso que a gente fecha os olhos. Não fazemos isso com livro algum. Eu sempre falo nas minhas aulas, que quando era criança, jovem, e caía um livro de escola no chão, eu beijava, porque eu associava que o sagrado era o livro. E eu me lembro que as pessoas começaram a rir de mim. E a professora falou, é interessante, né? Sami, você beija livro, né? Na época era um livro de matemática. E eu, na minha ingenuidade, achava que eu aprendi a beijar livro. Né? Cuidar do livro, cuidar do conhecimento. Ora, isso vinha de onde? Isso vinha do Sidur. Se pudesse cair, às vezes cai, eu beijava. De pequeno eu fazia isso. Cuidei de todos os livros. Depois eu fui entender a diferença dos livros, mas o trato com o conhecimento. Mas a Bíblia é a fonte de todos os conhecimentos, de autoria divina. E aí diz o Abravanel,
vós vistes que dos céus falei convosco. Maimônides disse, o povo não entendeu a palavra de Deus completamente. Aí precisa das explicações de Moshe Rabbeinu. Daí a necessidade de ter um rabino, ter um professor, porque eu quero entender a palavra de Deus. Eu quero entender o que Deus quer realmente. O que Deus quer de mim? Para que a Torá vem ao mundo? Por que o mundo foi criado? Lembram das perguntas lá de trás? Eu quero saber isso tudo. Ok, vamos lá. Moshe Rabbeinu, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, Rambam. Narmanides, que é o Ramban, ele cita o Talmud, dizendo o seguinte, não, na verdade o povo entendeu os 2 primeiros mandamentos, depois não entendeu e aí precisou de Moshe. Ou seja, o que o Ramban está dizendo? Tem conteúdos que você consegue entender, tem conteúdos que você não vai conseguir entender, você vai precisar de um professor, de um rabino. Mas Abravanel foi longe. Abravanel não é à toa Abravanel. Ele citou Maimônides, ele citou Narmânides e falou, não concordo com nenhum de vocês. Os 10 mandamentos foi coisa ímpar. É verdade que você vai precisar de professor. É verdade que tem conteúdo que você consegue entender, conteúdo que você não consegue entender. Mas os 10 mandamentos é algo singular, único na história. E ele disse o seguinte, para que Deus se revela falando se o povo não entende a palavra de Deus? Qual foi o objetivo da fala de Deus? Ouvir a voz de Deus sem entender é como ouvir o som de um instrumento ou do trovão. Qual o significado e o impacto da revelação? Para Abravanel, o povo inteiro entendeu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o povo inteiro entendeu. Depois, outros conteúdos, você pode aplicar o que o Maimônides diz, o que o Narmânides diz, mas Abravanel fala inquestionável os 10 mandamentos. E a conclusão? O judaísmo está fundamentado na revelação, gente. Se eu pudesse cantar a música de Peça, Dai Daienu, eu falaria, olha, se eu cheguei até aqui no Monte Sinai, Iru Keravanu Be'ar Sinai, e falava, olha, o judaísmo é a revelação. O judaísmo que você recebeu, saiba, isso aqui Deus pediu para nós. Isso Deus entregou para uma nação inteira. A filosofia é a relação do intelecto humano com a verdade. Mas a religião judaica é a palavra de Deus com o mundo, com o homem e com Israel. Ou seja, a filosofia é a ida do homem na busca da verdade. Mas nós, judeus, não precisamos filosofar, porque Deus vem ao nosso encontro. É diferente. Deus vem ao encontro não de mim, não do indivíduo mais, de uma nação inteira. E, por isso, a vantagem do judaísmo, que tanto o cristianismo como o islamismo aceitam a revelação sinaíta, que foi uma revelação, desculpem, nacional, de um povo inteiro. O cristianismo houve uma revelação de um para um, testemunhado ou passado a 12. E no islamismo, a revelação de um para um que ninguém testemunhou. Ninguém testemunhou, mas foi passado para muitos. A vantagem racional, intelectual, e olha que Abravanel sofreu a Inquisição, não era à toa que ele estava escrevendo o que escreveu, e Abravanel tinha o passado das guerras entre o Islã e o cristianismo em Portugal. Em Portugal, a Guerra da Reconquista, Abravanel viu sangue ser derramado pela busca da verdade. E ele dizendo, como se pode matar tanta gente para se chegar a Deus? Como se pode? E essas são as grandes interrogações que Abravanel deixou em todos os impérios que ele passou. A Torá foi escrita de uma forma adequada para a compreensão do homem, tá? Então, Abravanel faz questão de falar isso. Olha, vocês pensam que quando vocês encontram e Deus se irou, mas Deus fica irado? Não, é para você entender que Deus reprovou. Então, existem conceitos importantes que Abravanel vai trazer, uma vez que a Torá chegou em nossas mãos,
que como ele vai falar com o ser humano? Na linguagem humana, uma linguagem que o homem possa compreender. Isso é muito importante, gente. É tarefa básica da pedagogia, do educador, de ir e levar a mensagem até o educando. Né? E não adianta ele falar difícil, não adianta ele falar um palavreado muito complicado, porque o que vai adiantar se o outro, né, não vai entender o que ele fala? Já que recebemos as mitzvot, né, então é importante falar que para Deus não faz nenhuma diferença. Eu vou dar um exemplo. Amanhã eu vou levantar, vou botar talit, tefilim. Isso, para Deus, não faz diferença. Você vai botar tefilim ou talit, ou não vai botar talit ou tefilim, mas para o homem faz toda a diferença. Se você colocar talit e tefilim, faz diferença. Eu já fiz, tá? Eu já fiz antes. Antes, quando eu peguei um copo e fiz a brachá antes de beber, para Deus, não faz nenhuma diferença. Mas para mim faz. Para mim faz uma diferença muito grande. As mitzvot e as leis que vão atrás das mitzvot, elas fazem uma diferença educacional muito grande no homem. Ele purifica o homem. E a purificação é realmente de educar os instintos. As mitzvot, como está escrito, Bibi Hananiah ben Akshalme, Ratzah Kadosh Baruch Hu, lezakot et Israel. O que é lezakot et Israel? Lezakot vem de Shemen Zayit Zach, azeite puro, purificar o homem. A Kadosh Baruch Hu quer purificar a Israel inteiro. É bonito quando a gente chega a Yom Kippur e todo mundo canta lá no finalzinho da Neilá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí a sinagoga toda vai pular, as paredes tremem e os vidros estão quase quebrando. Por quê? Porque estamos purificados. 20, quase 25 horas de jejum, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo no jejum, todo mundo fazendo as mitzvot. Isso aqui levanta o planeta todo. E aí diz a Torá, e os guardarei e os cumprireis, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Somente esta grande nação é um povo sábio e entendido. Isso eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade. Em todas as vezes em que, e não foram poucas, não foram poucas. Próprio ontem eu estava num congresso de educação falando para as escolas do Brasil inteiro. Depois, no particular, a quantidade de perguntas, a quantidade de direcionamentos. Por quê? Porque a sabedoria da Torá é vista aos povos como algo fascinante. Só nós que estamos toda hora desconfiados. E não sei o que esse rabino vai querer, hein? E lá vem ele. E tal. Mas os outros povos acham isso fascinante, fascinante. Eu tenho também uma aula sobre isso, por que essas reações. Mas o que interessa agora é o significado dessas mitzvot. Isso levanta o homem, levanta uma nação. Nós tivemos também parte desta identidade. Imagine que 40 anos, olha quantas coisas, e acreditem, estou sintetizando. Nós tivemos, assim como nós tivemos José e os 6 irmãos, o povo aprontou logo. Bezerro de ouro. E lá aprendemos o que nós vamos cantar 26 vezes na Tefilá de Yom Kippur. Adonai, Adonai, Erahum, Vehanun, Erhapaim, Verahesed, Bemenoseh, Hesed. Muito bem, esses são os 13 atributos de Deus. Esses 13 atributos de Deus: Deus piedoso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, verdade, que guarda a bondade para 2000 gerações, perdoa, enfim, rebelião e pecado, no livro culpado quem não fez penitência, cobra. Tudo isso foi no episódio de Bezerro do Ouro. O povo é perdoado pela intervenção de Moshe, que junto esses 13 atributos foram ditos por Deus e Moshe Rabbeinu trouxe para nós.
a ponto que isso se tornou uma chave, um segredo para obter perdão de Deus. Lembrando o perdão lá da nação no episódio do bezerro de ouro. Isso é alma de Yom Kippur. E o Eterno apareceu, vai avorar Adonai Alpaná, vai ikra Adonai Adonai. Né? Isso nós conhecemos. E o Maimônides disse sobre os 13 atributos. Assim como o Eterno é chamado de gracioso, sê tu também gracioso. Assim como ele é chamado de piedoso, sê tu também piedoso. Para ensinar que essas são as boas qualidades. Essas são qualidades certas, corretas, nada de guardar rancor, raiva do outro. Né? Eu, a semana passada, estou envolvido num tema na comunidade onde eu estou discutindo o tema, não a pessoa. Acabou, eu não discuto com a pessoa, eu discuto o tema, conteúdo da discussão. E é assim que nós temos que ser, discutir o conteúdo. E Yosef e os irmãos tinham que discutir se eu posso ser engenheiro tal, e mantendo os valores do ontem para o hoje e garantir esses valores para amanhã. Se eu vou ser médico, engenheiro, isso é outra coisa. Discutir o conteúdo. E aí se levou para a discussão de pessoas. Isso não pode. Então, guardar essas virtudes, essas qualidades, Maimônides falou o quanto a gente pode se assemelhar a Deus, melhor. Deus é piedoso, seja você piedoso. Por que você é rancoroso? Ele fez isso comigo, ele vai ver só. Não pode. Se Deus fizesse isso conosco, a gente não ia viver nem 2 minutos, a gente não ia viver. Então, Maimônides, realmente, ele é importante. Por isso que eu coloquei relembrando o Maimônides. Ainda sobre o pecado do bezerro de ouro, eu penso que tenho que trazer aqui o Judá Levi. Tive a oportunidade, graças ao bom Deus, também de ensinar Judá Levi na sinagoga. E aí você vê 4 figuras, né? O da ponta direita é o Judá Levi. Aqui, né? Aqui e aqui são 3 personagens que eram os 3 personagens do livro dele. O filósofo, né? o Sócrates, né? O Santo Agostinho, lá ele é na imagem de um padre que veio, e também do chefe espiritual do Islã. Tudo isso, Kuzari, ele também perguntou qual é a mensagem do bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, qual foi o pecado do bezerro de ouro? Eu vou ver se vai funcionar, tá? Porque todo mundo pensa que nessa imagem que está aqui, né, que houve idolatria. E aí eu pergunto, Judá Levi pergunta, não eu. Judá Levi, no seu livro, pergunta, vocês acreditam que um povo que sai do Egito, e o Egito que idolatrava o bezerro, nós fizemos o Corban Pesa justamente para combater a idolatria. Um povo que ouviu os 10 mandamentos. Vai rezar para um bezerro? Não é possível. E Judá Levi, então, mas houve lá um pecado, né? Houve. Sabe qual foi o pecado? Vamos ver se vai funcionar. O que havia ali? O que havia ali foi uma balada. Diz Judá Levi, aquelas pessoas estavam ali e começaram a entrar numa grande balada onde não se respeitava mais as leis do recato. Então, esse pecado foi um pecado educativo, pecado que vocês estão entrando. Havia povos que provavelmente tinham a intencionalidade da idolatria. O povo judeu entrou só na balada. Não. Fica tranquilo que eu só vou aqui só dançar, tá? Não. Isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Essa foi a temática de Judá Levi. E madrugaram no dia seguinte e ofereceram oferendas e sacrifício. E o povo sentou-se para comer, beber, levantou-se para dançar. Está lá.
Está lá escrito. Não falou, ele levantou-se para rezar ao bezerro. Então não houve idolatria muito bem fundamentado no Judá Levi. E aí, Judá Levi diz, o povo judeu é fascinante, porque ele faz umas bobagens, mas a eleição do povo judeu agora é incondicional. Incondicional? É incondicional. Você é judeu, você pertence a um povo the best of the best. Meu amigo, é isso. Mas o que é the best of the best? Somos iguais aos outros povos. Não, the best of the best na missão, nas condições que você tem de encontrar Deus. Porque esse é o melhor de todas as doações que podem vir. Você tem a capacidade de chegar a ele. Ele não é fruto de comportamento, a eleição de Israel. Ele é berit e não zerut. É um pacto, acabou. Não é mérito. Se você faz isso, então você é o povo escolhido. Se você não faz, você não é o povo escolhido. Não. Isso é muito importante, porque isso será usado, principalmente pela Igreja Católica, que dizia que a perseguição aos judeus na história se devia porque ele já não era mais o povo escolhido. E ele não sabia do Judá Levi, que o povo escolhido é incondicional. Ele não tem a ver mais com comportamento. E que a perseguição aos judeus fazia parte do mal, fazia parte da má ética e do comportamento indevido do ser humano. A eleição de Israel é um fato determinado por Deus, através da história, mesmo tendo feito o bezerro de ouro. Por mérito, por zhut, podemos perder ou recuperar o Bet HaMikdash. Isso sim. Por mérito, podemos perder ou recuperar a terra de Israel. Mas sempre seremos o povo de Israel, em qualquer situação, em qualquer cenário, em qualquer enredo. Muito bem. Eu vou ficar mais 8 minutos para falar de um outro impacto na identidade, que é o Shabat. O Shabat revolucionou a nossa identidade. Eu sempre digo que é uma bênção divina para a nossa família, o Shabat. E aí, rapidamente, pesquisa realizada pelo jornal Idiot Ahronot em Israel diz o seguinte: quanto tempo é usado por dia para conversas entre pais e filhos? Já inclui iPhone, WhatsApp, etc. Mas quero dizer o seguinte, isso tudo antes da pandemia. Pode ser que com a pandemia, né, nós tivemos um tempo maior, né? E quizás a pandemia já contribuiu para isso, para melhorar o tempo de conversa entre pais e filhos. Mas, até então, 14 minutos e meio. 14 minutos e meio é o tempo de conversa. Pesquisa realizada em Israel, também pelo jornal Idiot Ahronot, qual o tempo usado para conversa entre marido e mulher? Já inclui iPhone, WhatsApp, etc. Antes da pandemia, tá? Diz 1h30. Dados de 2005. Muito bem. Vem o Shabat, e o Shabat mostra, se você desligar o celular, não usar o WhatsApp e outros meios, né, de comunicação, você vai triplicar, quadruplicar a relação familiar. E isso é importante falar, porque, no fundo, o Shabat traz essa brachá, essa bênção para você. E, já terminando, o Rabino Aryeh Kaplan, um grande rabino do século passado, ele escreveu vários livros muito interessantes. Um deles é um livro fininho, de página, mas riquíssimo no seu conteúdo, grandioso, que é Shabat. O livro Rav Aryeh Kaplan Shabat, leitura obrigatória de todos. Ele diz o seguinte: enquanto os judeus mantiverem o Shabat, Deus permanecerá como força integral em suas vidas. A sua fé é como uma rocha e nada pode abatê-la. Então, o Shabat é uma pedra angular na vida do judeu. Muitos dos nossos líderes lamentam a assimilação, mas este declínio de judaísmo é percebido em comunidades onde o Shabat é negligente.
Nas comunidades observantes do Shabat, o judaísmo é vibrante e crescente. Gente, essa fala de Aryeh Kaplan, ele tem que ser elaborada, internalizada e colocado na prática. Não podemos ficar só na teoria. E, se nós queremos realmente combater a assimilação, a gente tem que fazer do Shabat algo prático. Ou seja, sexta-noite é dia de sinagoga. Sábado de manhã é dia de sinagoga. Sábado à tarde também de sinagoga. Sexta-noite é jantar com família. Sábado de manhã, almoço com família. E aí, quem vem na sexta-noite, quem vem sábado. Chame amigo, chame isso. Kiddush, mitzvot, bate-papo. Qual vai ser o tema? Quais os conteúdos da Paraxá? O que a palavra do rabino falou? O que o outro rabino disse? O que aquele disse? Isso tem que borbulhar. Comunidades em que o Shabat borbulha, a assimilação nem passa por lá. Comunidade que o Shabat não borbulha, a assimilação está por ali, do nosso lado. Essa é a fala do rabino Aryeh Kaplan, que toda a sua vida se dedicou a escrever, ensinar. Ele é produto do judaísmo norte-americano. E, para finalizar, Rabino Hirsch, século XIX, ele também tivemos oportunidade de estudar na sinagoga por 6 meses, rabino-chefe da cidade de Frankfurt, na Alemanha, um grande rabino, um gênio. Ele disse o seguinte: os 40 anos de deserto foram corredores para o endereço final, Israel. Lá não haverá um mar que caia do céu e outras coisas, mas sim um Shabat. E o que será do Shabat? Porque, afinal de contas, você é obrigado a trabalhar, eu tenho que pensar no sustento, eu tenho que me preocupar com o que vou deixar para os meus filhos, como eu vou trazer todos os mantimentos para casa. Será que o Shabat voltará a ficar sozinho? Não vai ter ninguém com ele? As pessoas optarão por um conceito de descanso que não é o conceito da lei que vem junto com o relato? Israel foi escolhido, o povo escolhido, entre os povos, não para ser como eles. Nós não temos que olhar para o francês, para o brasileiro, para o americano, e fazer como eles. Não. O Shabat é o sinal dessa missão diferente e específica. O Shabat é um marco na identidade de uma nação. O endereço final é a terra de Israel. Nós não seremos um povo de deserto. Nós não seremos um povo dentro de uma redoma caindo o mar no tempo todo. Vamos ter que sair para trabalhar. Vamos ter que ser administrador público, engenheiro, se quiserem ser pastor de ovelha, como quiser. Seremos comerciantes, seremos de tudo haverá. Mas vai ter que ter o Shabat. Porque se não tiver o Shabat, aí nós voltamos com todas as fragilidades de uma nação. O Shabat é a força da nação. O Shabat é a união da minha família. E isso ficou muito claro diante dos episódios que destacamos aqui nesse módulo 3. E com isso, eu termino a minha apresentação, já convocando e convidando, para a próxima, que é a monarquia e o grande templo, o local escolhido. Josué vai entrar, nós vamos ter uma época aí de juízes até a monarquia, o grande templo, e aí vamos ter o local escolhido, e aí nós vamos, se Deus quiser, ter aí uma possibilidade de entender outros conceitos que virão, ok? Outros conceitos que virão. Sendo assim, eu vou agora tentar voltar o som para vocês, vou também, ao mesmo tempo, ler o que já foi me mandado, lembrando, quem não mandou ainda, o e-mail e o celular, que é da minha intenção, como eu disse, é distribuir os slides.
né? Eu quero passar os slides para vocês. De primeira, passarei os slides do módulo 3 e depois passarei do módulo 2, do módulo 1, para todos aqueles que estiverem aqui inscritos. Vi uma pergunta no chat. A pergunta é assim: Henrique perguntou, com a tecnologia que nós temos, a separação física é praticamente inexistente. O que separa mais as pessoas é a divergência dos ideais. Acho que isso que podemos aprender com o Rambam. De fato. E a divergência de ideais, né, tem dois. Não deve ter divergência de ideais o mesmo povo. O povo tem que ter um ideal. Nós podemos ter divergência de opiniões com relação a questões que não são no mundo dos ideais. Por exemplo, profissão, estilo de música. Podemos ter divergência, né? Podemos ter divergência na culinária, podemos ter divergência. Aliás, né, o que está mais em voga agora é divergência política, né? Podemos até ter divergência política. Tem gente que no Brasil gosta mais dos partidos alinhados ao Bolsonaro, outros preferiam partidos aliados ao Tucano, outros preferiam o PT. Eu não tenho nenhum problema com essas divergências políticas, mas quando começa as divergências políticas gerar raiva entre as pessoas, aí você tem um problema no ideal de povo. Não pode, não pode. Então, a tecnologia aproxima, mas pode afastar dependendo muito da preparação das pessoas. Estamos vivendo hoje a fake news aí, fake news, né? E esse fake news também, para mim, é tudo oportunismo político. Mas, de qualquer maneira, eu vejo muita raiva e ódio sendo destilado na internet. Então, isso não está bom. A tecnologia acaba sendo um instrumento, eu mesmo, e não é só da política brasileira, não. Eu falo da política comunitária, eu falo da política em Israel. Em qualquer lugar você vê como o uso da tecnologia pode ir para o mal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui escrita. Tem. Rabino, aqui Armando Levi fez a pergunta. Em Êxodo, em vários momentos, está dito que Deus endureceu o coração do faraó. E o faraó, então, não libertava o povo de Israel, mesmo praga após praga. Qual o significado disso? Excelente pergunta, agradeço. E aí vai meu abraço ao Armando Levi. Armando, preste atenção. Eu diria, a maior punição educativa que pode acontecer conosco é perder o livre-arbítrio. Quando Deus endurece o coração, significa que ele não consegue mais, mesmo vendo praga após praga, ele não consegue mais aceitar a verdade, reconhecer o erro e mudar de atitude. Eu diria que a pessoa está drogada, a pessoa está completamente viciada. Então, Paró, ele chegou num nível de vício do mal tão grande que praga após praga não fazia ele mudar de ideia. Não porque... Pode ser até que ele queria no início. Quando ele foi testado no início podia, não o fez. Então, não o fez, agora Deus tira dele o livre-arbítrio. Uma das coisas que mais rezamos no Yom Kippur é que Deus nos abençoe no livre-arbítrio que possuímos, para que a gente possa ser inteligente na decisão da liberdade que nos foi concedida. E se a gente usar a liberdade por um caminho errado, em algum momento, Deus congela a liberdade e ele fica preso dentro daquele suposto caminho que escolheu, no caso, o vício.
Mas agradeço a pergunta é importante. Aqui eu estou vendo mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa escrita. Tem. Alberto Bicciaccio faz uma pergunta, agradeço, um forte abraço. A Torá foi nos dada somente no Monte Sinai ou foi revelada a Moshe à medida que os fatos ocorriam? Boa pergunta. Essa pergunta está no Talmud, Tratado de Baba Batra. Lá, a pergunta é, a Torá foi dada lá no Monte Sinai integralmente ou ela foi dada até aquele episódio e depois foi escrita à medida em que os episódios iam ocorrendo? Se você lembrar bem da linha do tempo módulo da aula de hoje, você vai ver que tudo que ocorreu praticamente num ano e depois no último ano. No primeiro e no segundo ano dos 40 e lá no ano 40. 38 anos, repetição só para aprendizado, repetição para aprendizado. Então, muitos disseram no Talmud que a Torá foi escrita durante esse, 2 anos e voltou a ser terminada lá no final. Outros dizem não, foi entregue tudo. Então, há uma discussão de opinião no Talmud sobre isso. Muito bem. Mais alguma pergunta agora verbalizada, porque eu passei por escrito em todo mundo aqui. Vou agradecer, Rabino, pelo brilhante show. Rabino, o Rubens quer falar com Rabino. Pois não, Rubens? Oi. Como vai? Um abraço. Toda vez que eu vejo na Torá que o Deus endureceu o coração do faraó, eu fico me questionando por que será que Deus não deu uma única praga e já libertar. Foi feita pelo Ramban. Você já é um Ramban. Olha, você faz as mesmas perguntas que ele. O Ramban perguntou por que uma vai embora rápido, halas, para que fica 10 lá? E ele respondeu que as pragas, para o Paró, bastava 1. Para o judeu, precisava de 10. Nós somos teimosos. A gente ainda tinha que acreditar que Deus existe. Estávamos em dúvida. A gente tinha que acreditar que Deus é onipotente. Estávamos em dúvida. Tínhamos que acreditar que Deus é onipresente. Estávamos em dúvida. Então, cada praga que vinha não era mais por causa do Paró. A briga de Deus com o Paró é bobagem, né? Deus faz assim, com um estalo, acaba logo toda a brincadeira, né? Imagine que nós estamos trancados por causa de um vírus que a gente nem vê. Imagina, né? Imagina o que Deus podia fazer lá naquele momento. Agora, as pragas tiveram um objetivo educacional. Assim escreveu o Ramban. O judeu, quando começou a ver as pragas, ele começou a encher o coração dele de crença em Deus. Por isso que quando eu faço o Kiddush, eu falo Zecher Litziad Misraim. Toda hora eu falo Zecher Litziad Misraim. Zecher Litziad Misraim. Para lembrar a saída do Egito com milagres, que Deus existe, que Deus entra na história da pessoa, Deus entra na tua história, Deus existe, Deus é potente, é forte, Ele é o Todo-Poderoso. Então, as 10 pragas tinham esse objetivo, e não para fazer um acerto de contas com o Faraó. Fazer assim de conta com o Faraó, com estalo ele fazia. Obrigado. Obrigado. Mais alguma observação? Muito bem. Agradeço imensamente a atenção, a paciência e a possibilidade de compartilhar conhecimento de Torá com vocês. É realmente prazeroso e, se Deus quiser, até a próxima segunda-feira, ok? Um forte abraço a todos. Forte abraço. Forte abraço, Rabino. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Obrigado. Boa noite.